futsal para mim foi muito importante, né, na forma do jogo rápido, né, do pensamento rápido ali dentro das improvisações, né, porque é um espaço curto, então você tem que pensar cada vez mais rápido. Então para mim foi muito importante sempre o futsal, né. Eu sou um amante até hoje do futsal, né, e quando deixei de jogar eu fiquei muito triste, né, porque fizeram essa pressão, né, de optar entre o campo, entre o futsal, e eu tive que deixar, mas, né, sempre deixei bem claro que é importante, né, e sempre foi para mim. E desde já, né, mandar um abraço pro Falcão, né, agradecer por tudo que ele fez pelo futebol, né, em si, né, além de ser futsal e de ser o maior de todos os tempos, né, ele aposentou agora na seleção. Então deixar meu grande abraço, né, que é um amigo que eu tenho muito carinho, e dizer obrigado pelo show que ele deu nas quadras e por ter sido uma grande referência para todo mundo. Tá ali. Né? Às vezes eu dou risada, sabe? Porque cada coisa que andam publicando, falando, né? Achando que sabe mais do que o normal. E ao mesmo tempo fico muito triste, muito chateado, né? Por inventar histórias, por inventar coisas que não são reais, né? E fico triste também por alguma parte da imprensa também, acho que dá valor a isso, sabe? Porque eu acho uma falta de respeito, né? Quando não se é uma notícia verídica, quando não se pergunta e quem não sabe a verdade já saem postando as coisas. Então eu acho que é ruim. É ruim porque você perde a credibilidade, né? Você perde a sua verdade, né? Porque quando você postar uma coisa que é verdade, não vão acreditar da mesma forma. Então é muito complicado. Então eu peço esse tipo de cuidado, né? Para que tenha não só comigo, mas com todo mundo. Porque acho que todo mundo fica muito chateado aqui quando se falam coisas sobre a pessoa que não é verdade. E eu fiquei sim, né, chateado. Por isso que eu tive que chegar e me posicionar. Porque se um vai falando, o outro reposta, o outro isso, e acaba virando verdade. Então tenho que deixar meu ponto de vista, tenho que deixar minha opinião, dizendo que tomem cuidado quanto a isso, né? Porque para nós atletas é meio chato ficar escutando histórias que não são reais, né? E aí a gente perde, querendo ou não, a vontade de estar aqui, a vontade de comunicar bem com vocês, né? Então a gente quer ter essa comunicação sadia e que seja ela verdadeira, sabe? Se for algo que seja verdadeiro, não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar, isso é verdade, chegar aqui e pedir desculpa pra vocês, errei. E ao mesmo tempo também tenho de chegar aqui e falar assim, isso não é verdade, você tá errado. Então eu peço que tomem cuidado com essas fake news. Vem lá, tudo bem? Bem. Nesse plano de ataques fantásticos aí, do Uruguai e do Brasil, né? Você conhece muito bem o lado de lá. Conversou com eles, o professor pediu alguma dica, obviamente nós temos nossos zagueiros que também atuam com eles, pelo menos do PSG. Teve algum tipo de contato e fala um pouquinho mais dessa dupla que você conhece bem, Soares e Cavani. São dois grandes craques, né, que fizeram e vêm fazendo pelo futebol, né? A gente sabe das qualidades que os dois têm, né? Eu joguei com o Soares e tô jogando com o Cavani, então eu sei fazer gol de tudo quanto é jeito aqui na seleção, né? Foi o que eu falei, fico muito feliz da mesma forma que eu faço o gol, de dar assistência para meus companheiros, né? Não é uma coisa que a gente tem como meta aqui, que a gente traça como meta, porque a gente pode ir com um pensamento de fazer, vamos cavar uma falta para fazer um gol e tirar esse tabu, sabe? Acho que se a oportunidade aparecer, né, claro que eu vou me dedicar ao máximo para fazer um gol, tanto que eu te falei da outra vez, falei assim, não, eu te prometo um gol de falta, se der eu vou concentrar bem para fazer, e espero que possa ser amanhã, né? Mas foi o que eu falei, independente de como o gol seja, espero que a vitória venha e a gente vai comemorar da mesma forma. Boa noite. Desde a volta da
finalizar de novo. Fico muito contente, né, de fazer gol e de dar assistência para meus companheiros. Estou num grande futebol, tá vindo de uma sequência de jogos boas e o Noé é um grande treinador, a gente sabe da qualidade dele, né? Fui muito feliz em trabalhar com ele no Paris, né? E eu acho que ele vai trazer coisas boas para o Arsenal, porque é uma grande pessoa, é um grande, né, trabalhador, é um cara que gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de demonstrar serviço. E eu acho que juntamente com o Arsenal, que é um grande clube, vai ter boas vitórias. Com o Nantes, né, o Bentancur também, jogador da Juventus, vem fazendo essas modificações, ficando com a frente com Suárez e Cavani, que é uma frente forte, como todo mundo sabe, e o sistema defensivo buscando novas opções, né? Um retorno do Cáceres, o Cáceres nesse jogo jogando pela lateral ou por dentro, como já jogou, Matias Suárez, que é um jogador que vem destacando como lateral direito. Então, jogadores que entram agora, Emiliano Velasquez ou Matias Suárez, são jogadores que têm uma experiência de base, estreando na principal, mas têm uma experiência e uma continuidade de um trabalho. Então, continua o Uruguai com um padrão, com uma característica de jogo, com uma característica de bola longa. De exercer. Então isso tudo gera a evolução e a consolidação do atleta no clube, que remete à seleção. Então tem uma série de fatores que eles são importantes, né, nessa evolução do atleta e ele se credenciar a estar numa Copa América ou futuramente numa Copa do Mundo. Primeira parte da pergunta, eu esqueci. Quanto de avaliação você tira? Constantemente, eu não desprezo nenhuma capacidade, até porque o tempo ele é exíguo. Eu tenho dito que isso a comissão técnica fica brincando comigo, porque ele fica pilhado, ele diz, olha lá, tá, sossega. A gente tenta, na medida do possível, pegar sempre as essências todas, para poder desenvolver o melhor trabalho possível, ser justo, que é humanamente impossível, mas aproximar em relação a isso, para fazer essas reais avaliações, para oportunizar o atleta, para preparar o titular e o reserva. No Militão, ele foi convocado na primeira como lateral e na segunda como zagueiro. Trabalhou com a gente nas duas funções, inclusive no final do jogo contra o Salvador, a gente trocou o posicionamento dele com o Marquinhos, né? Sim, assim. Ele pode, para mim, ser utilizado, e aqui a gente tem alguns jogadores que abastecem ele e aproveitar os links, os entrosamentos, porque ele vindo de fora, tendo espaço e fazendo uma transição de lado igual o Barcelona, então, tendo esses jogadores que municiem ele, eu vou falar da seleção, eu potencializo o Neymar, dá uma estrutura e potencializa ele onde ele vem já há mais tempo, sem abrir mão de alguma possibilidade de ele poder jogar de forma central. Porque ela é uma construção. Ela é uma construção, é inevitável essas construções. Mas também a gente colocou para vocês, na retomada da Copa, dos objetivos a curto, médio e longo prazo. E que há uma responsabilidade do técnico, porque eu sei que eu estou aqui por um certo tempo. Eu não sei quanto tempo quero potencializar o melhor possível, não me agarrar na minha competência e tal, mas sei que há uma finitude disso. E nisso eu quero deixar também o trabalho desenvolvido, uma ideia de futebol desenvolvida. E nisso está, a curto prazo, dividir essa base. Nós temos convocado metade dos atletas que foram à Copa. 12 anos, e quando esquece no Brasil, hein? Esquece, porque a gente não está suficientemente desenvolvido para aceitar essas situações. E eu estou falando isso com muita tranquilidade. Jogar, e a gente espera poder fazer um grande jogo. A gente sabe da qualidade que eles têm, mas a gente quer vencer, quer demonstrar o nosso futebol. Mas antes disso, temos uma partida importante contra o Uruguai e logo pensaremos em Camarões. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo 1, Santos 0. Olha, esse jogo não foi
a grande expectativa que se nele depositava, não. O primeiro tempo foi do Flamengo, teve as melhores oportunidades, de certa forma dominou a partida. Segundo tempo foi da equipe do Santos, criou umas oportunidades, foi pra cima e parece que acordou. E teve a oportunidade claríssima no pênalti do Gabigol, e o Gabigol perdeu. O Flamengo abriu o placar e segurou o jogo até o final e acabou saindo do Maracanã com uma ótima vitória para se garantir nas primeiras posições do Brasileirão. Olha aí o pênalti do Gabigol e ele perde, o César agarra. O pênalti do Gabigol, ele bate muito mal, bate rasteiro, bate fraco. E era óbvio que era grandes as chances do César pegar. O César, que é um ótimo goleiro, um excelente goleiro da equipe do Flamengo. E o Gabigol desperdiça uma grande oportunidade do Santos de sair com um empate, que seria importantíssimo do Maracanã. Reveja o lance, pênalti do Gabigol. O pênalti foi bem marcado pela arbitragem, sim, viu? O toque foi para derrubar o Gabigol, agora ele não soube efetivar essa oportunidade em gol. Uma efetividade que faltou ao Santos, porque no segundo tempo eles tiveram boas oportunidades até para ganhar o jogo da equipe do Flamengo. E sem dúvida, naquela ocasião, o Cuca até desculpou o Gabigol, porque era muita pressão da torcida do Flamengo, e perder um pênalti assim é normal. Com a pressão que ele estava tendo depositada em cima dele. Pressão negativa, né? Pressão negativa é depositada pela torcida do Flamengo. E a vitória foi muito importante para o Flamengo, porque ele quer se manter ali e ainda sonha com o título, né? Inacreditável, estão delirando, mas é uma coisa que eles podem sonhar, a torcida tem que sonhar. Matematicamente é possível, né? Mas eu não acredito mais que nem o Internacional seja capaz de tirar o título do Palmeiras. O título já está assegurado pela equipe do Palmeiras, tanto pelo futebol que joga, quanto matematicamente, uma distância muito boa, muito confortável. Para o Santos, esse resultado foi péssimo, periclitante e vexatório. Por quê? Porque o time tinha perdido para a Chapecoense na última rodada. Aí agora perde para o Flamengo. São 2 derrotas consecutivas em um momento de reta final de Brasileiro, e que nessa briga por G4 está muito difícil. E o time almejava a Libertadores e tá ficando complicado. São 2 jogos em que o Santos não contava com derrotas. Mas o Flamengo tá de parabéns, conseguiu fazer um jogo efetivo no segundo tempo, no pior momento da equipe na partida, conseguiu fazer o gol com o Henrique Dourado, ceifador, aos 27 do segundo tempo, e o Santos não conseguiu nem aproveitar as boas oportunidades que teve, nem o pênalti com o Gabigol, né? Na despedida dele no Santos, esses últimos jogos dele, ele foi muito mal ao bater o pênalti. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 2, América Mineiro 0. Olha, impressionante, hein? Foi um massacre do Internacional. Só o Inter jogou com apoio maciço de sua torcida e abriu o placar com Leandro Damião aos 23 do primeiro tempo. Antes do gol, o Inter já pressionava muito o América Mineiro, que estava acuado em campo. O América Mineiro, que não veio uma boa fase, perdeu até pro Paraná. Você vê o nível do time quando ele perde até pro Paraná, né? Uma coisa inacreditável. O Internacional dominou todo o jogo, teve as melhores oportunidades, buscou até o final o terceiro gol. É importante destacar isso aí. Perdeu muitas oportunidades. Segundo tempo só deu o Inter também. Contra-ataque do Inter é muito rápido, o Inter é letal, o Inter joga muito bem. Não vai brigar pelo título mais. Não tem mais título pro Inter essa temporada, mas um time que veio da Série B ano passado e fazer essa linda campanha, essa campanha baseada em um grande elenco e um grande futebol, o Inter tá de parabéns. E o Odair Hellmann também, que ninguém acreditava no Odair. E faz essa festa da torcida colorada. Pro América Mineiro, a luta contra o rebaixamento é cada vez mais dura, porque perde até pro Paraná. O Paraná só cumpre tabela agora. Já está rebaixado para a Série B do próximo ano. Agora o Inter é uma coisa espetacular. A leveza em que o Inter joga. E o Beira-Rio é uma fortaleza do time. O Inter consegue jogar muito bem lá. Perdeu algumas oportunidades, é verdade. O América teve muito poucas oportunidades. As principais que teve foi na segunda etapa, onde perdeu alguns gols e tal. Mas
a maioria foi do Inter. Inter poderia ter goleado o América Mineiro, mas em termos de posse de bola, em termos de futebol, foi um massacre do Inter. O elenco do Inter é muito bom, trabalham em conjunto, Leandro Damião, Edenilson aos 45 do primeiro tempo, jogaram no segundo tempo como se estivessem perdendo, e é isso que eu admiro no time. Lutaram, buscaram o terceiro gol, não relaxaram e honraram a camisa colorada, diferente de outros elencos. Pro América Mineiro, eles vão atribuir várias desculpas para a derrota cachapante por o Inter, tanto no placar, que poderia ter sido bem maior, quanto na atuação, que foi uma vergonha tal. Eles vão atribuir a torcida, porque o Inter é o segundo colocado, mas a verdade é que o América Mineiro pouco teve posse de bola. Quando teve, não soube tocar, altos erros. Quando tinham na bola, não ficavam nem um minuto, não sabiam trocar a bola, não sabiam fazer contra-ataque, não triangulavam a bola, logo perdiam para o Inter, que partia para o contra-ataque rápido, letal, e aí foi uma dessas bolas que o Edenilson acabou sendo muito competente, colocando no cantinho e fazendo o Inter 2, América Mineiro 0, e que poderia ter sido bem mais. Segundo tempo do Inter foi espetacular. Parabéns à torcida colorada no gigante da Beira-Rio. O Inter fez 2, o América não fez absolutamente nada. Literalmente, hein? Não fez absolutamente nada, literalmente. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense 0, Botafogo 1. Péssimo resultado para Chape. O Reduto, que é a Arena Condá, não conseguiram ganhar o jogo. Tiveram as melhores oportunidades, mas o Botafogo foi mais competente e fez o gol aos 27 do segundo tempo, com o Luiz Fernando, com a Arena Condá lotada. A Chape saiu derrotada diante do Botafogo nessa briga eletrizante pelo rebaixamento, contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro. No Morumbi, em São Paulo 1, Grêmio 1. Olha, um primeiro tempo sem muitas oportunidades. O jogo foi muito morno na primeira etapa, tal. Poucas oportunidades, muita posse de bola, pouca produtividade. As duas equipes não saíram para o jogo, ficaram retrancadas. Mas o Grêmio acabou abrindo o placar no segundo tempo que foi do São Paulo, depois do gol do Everton aos 12 do segundo tempo, né? Agora, preste atenção que você vai ver como o goleiro do São Paulo, ele é excelente, ele é melhor que o Sidão. Olha que elogio eu tô fazendo a ele, né? Realmente ele não tava lá no posicionamento correto. Aí depois disso, São Paulo dominou toda a segunda etapa, teve as melhores oportunidades, batalhou, buscou o gol e conseguiu o empate por meio de um gol contra. Uma falta de atenção do Michel aos 29 do segundo tempo, empatando o jogo, deixando o São Paulo 1, Grêmio 1. Mesmo assim, o São Paulo continuou tendo o controle da partida. No total, o São Paulo jogou melhor, poderia ter conseguido a vitória, mas foi muito incompetente e os erros do goleiro também não ajudam. No final, o resultado não foi nem tão ruim para o São Paulo, nem tão ruim para o Grêmio, porque estão em posições confortáveis, né? O Grêmio na quarta e o São Paulo na quinta posição. Mas é claro que cada um queria vitória para poder se aproximar mais da parte de cima da tabela. O Grêmio para se aproximar do Flamengo e o São Paulo para ultrapassar o Grêmio e entrar na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo foi morno, então ninguém esperava coisa diferente do que o empate entre essas duas equipes aí. Não viu o São Paulo mudar muita coisa no esquema tático com o André Jardine, não. Continuou um time que não conseguiu ser efetivo, o meio-campo não funciona como funcionava, o Nenê até foi um jogador mais participativo na partida, mas o goleiro foi um desastre catastrófico, o goleiro, né? E o São Paulo só saiu com o empate, não porque dominou o segundo tempo, mas porque o Michel fez gol contra. Porque senão teria perdido o jogo em pleno Morumbi. E há informações de dentro do São Paulo que o André Jardine quer continuar no comando da equipe no próximo ano. Se ele quer ser efetivado, ele tem que mudar o time, ele tem que dar a cara do time do jeito dele, porque desse jeito é a mesma coisa que o Aguirre. São Paulo dominou o segundo tempo, teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Além disso, a defesa é inconsistente.
Então o São Paulo tem que melhorar muita coisa para o André Jardine ser efetivado. Já para o lado do Renato Gaúcho, o resultado foi muito bom. Jogar fora de casa com o São Paulo no Morumbi, apoio maciço da torcida tricolor e conseguir um empate. Ainda assim não jogar tão bem, mas conseguir um empate. E saber, mas fica um gosto amargo, porque sabe que o São Paulo só empatou porque o Michel fez o gol contra aos 29 do segundo tempo. Senão o São Paulo teria perdido tranquilamente a partida, porque é muito incompetente. Importante frente a uma equipe que exigiu muito e que nos deu muito trabalho. Tudo bom? Boa noite. Parabéns aí pela vitória. Gostaria de saber a respeito do intervalo. Se houve algum tipo de conversa mais específica entre você e seus jogadores, especialmente a respeito da questão psicológica da partida. Se a gente for pegar das 12 finalizações, 10 foram para fora, né, no primeiro tempo. Tinha a questão da torcida em alguns momentos fazendo alguns gritos e cantos de protesto, né, passes errados em alguns momentos. Teve algum tipo de conversa no intervalo para que o Flamengo voltasse diferente? Olha, primeiro que nós temos que entender o torcedor, até porque nós também não estávamos satisfeitos com a nossa, principalmente com a nossa última atuação. E é natural que aguardássemos ou esperássemos que alguma coisa um pouco diferente daquilo que nós vínhamos vendo acabasse acontecendo. Eu acho que a equipe conseguiu se reequilibrar. Foi um fato importante, um pouquinho nervosa talvez no início, um jogo muito franco, muito aberto, desnecessariamente, porque os francos sabem como ninguém como explorar e como explora muito bem os seus contra-ataques. Mesmo assim, eu acho que nos posicionamos de uma maneira adequada, estávamos tendo a posse de bola e poucas infiltrações. Começamos a melhorar um pouco na segunda etapa, começamos a atacar um pouco mais os espaços. A partir do momento que fizemos o gol, sentimos aquela necessidade de guardarmos um pouco mais à frente da nossa área. Isso é um fato normal, às vezes você não pede que isso aconteça, mas o ser humano tem um instinto da defesa e é um fato que acabou acontecendo. Trouxemos um pouco os Santos, abrimos um pouco mais espaços até para que eventuais contra-ataques acontecessem. Nós tivemos uma boa oportunidade no escape com o Berrio, que acabou sofrendo uma falta. Talvez se aquele lance prosseguisse, nós poderíamos ter uma chance mais concreta. Jair Ventura, soberba é má conselheira. O treinador do Corinthians afirmou que acredita que o clube não cai por confiar no seu elenco. Se o elenco do Corinthians não fosse mais do que medíocre, não estaria nessa posição com 40 pontos, brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Time grande cai sim, e Jair Ventura mostra soberba e mostra que os jogadores não devem ficar concentrados ao dizer que o Timão não vai cair, porque acredita no potencial de seus jogadores, que são absolutamente medíocres, como o treinador do Timão.
O Timão apresenta um péssimo futebol, não joga bem, é um time retranqueiro, não cria oportunidades e se não fosse o goleiro Cássio, estaria em uma posição ainda pior no Campeonato Brasileiro. Então a Jair Ventura, é melhor Jair ficando mais humilde.